Como é que se sente chegando nessa loucura? Um pouco aqui, asfixiado. nessa insanidade. Eu acho insano, assim, realmente é isso, né? Megalópolis, elas não deveriam existir. Não é natural na minha concepção, né? Elas são um fermento perigoso, né? Que surgem muitas coisas estranhas em grandes cidades, né? Então, tá sendo interessante. Mas você não acha que a grande cidade ela é uma consequência do que você tá fazendo hoje? Você tá vivendo uma vida mais antiga lá no rancho, né? Isso vai crescendo, a gente chega aqui hoje. Algum dia o humano viveu como você está se propondo a viver lá, né? E aí foi crescendo e chegamos aqui hoje. Eu acho que é um processo. A gente vai para uma grande capital, potencializa o conhecimento humano, potencializa a economia, a tecnologia, e depois a gente sai das grandes capitais. Esse seria o ideal para se criar em pequenos núcleos, né? Eu acredito que o mundo seria muito mais feliz se a gente tivesse infinitas cidades de 20, 30 mil habitantes, em vez de uma cidade de milhões e milhões, né? Porque para você viver numa cidade de milhões de habitantes, você tem que abrir mão de algumas coisas que são características da espécie humana, né? A conexão emocional com quem está na porta do lado, você abre mão de uma série de fatores relacionados à vida social mesmo, né? Por mais louco que soe, o que você encontra em cidades grandes são as pessoas mais solitárias. E é curioso, né? Se torna paradoxal, né? Você vê o cara no campo, né? Onde ele mora... É ele sozinho, em quilômetros de distância, e ele tem amigos em toda a cidade. E aí você vem em São Paulo, onde o cara num único prédio tem milhares de pessoas, mas ele é sozinho, né? Isso diz muito, né? Isso diz muito que talvez seja uma natureza que não seja a melhor, né? Tem gente que ama, mas tem gente que não suporta. E você vê muita gente adoecendo hoje por conta disso também, né? Mas você acha que a grande cidade ela é um sintoma, é um problema ou é algo natural? Eu acho que ela é um processo. Na minha concepção, eu acredito que a gente precisou da grande cidade, como eu disse, para potencializar o ser humano, né? Afinal, em São Paulo você encontra tudo. Tudo acontece em São Paulo, por exemplo. Não vai acontecer numa cidade de 5 mil habitantes, né? Então, é um lugar agradável e necessário para você acelerar as coisas. Eu acredito que nós estamos em um ponto, especialmente após os eventos agora de 2019, 20, 21, né? Todo o processo da pandemia ali. A gente teve a possibilidade de conhecer uma nova realidade, que é a realidade do trabalho pela internet. E aí você se desconectou geograficamente de um lugar. E você pode trabalhar de onde você quiser, né? Você poderia agora estar numa casa de campo transmitindo isso para as pessoas, né? E isso com certeza seria uma vida muito mais agradável do que estar em uma selva de pedra, né? Então acho que a gente se reúne, potencializa e agora desagrega de novo para procurar uma qualidade de vida melhor, né? Então você acha que hoje a gente está, como espécie, entendendo que a grande cidade foi uma enrascada e a gente está começando a sair, ou você acha que a humanidade vai ficar presa nessa... É que nós temos ciclos, né? Observe ao longo da história humana, né? Nós criamos impérios, os impérios criaram grandes capitais, as capitais inflaram, ruíram, a civilização ruiu, e aí nós avançamos então para uma nova repetição. É sempre a mesma repetição. A única coisa que mudou de hoje para os impérios do passado é que a gente tem a tecnologia avançada, né? Hoje a gente ainda consegue pensar em uma sociedade se sustentando por meio de um mundo mais virtual. Antes você não tinha essa possibilidade, né? Mas com certeza, na hora que você começa um processo civilizacional de aumento populacional incrível em um espaço pequeno, você cria um peso muito grande, né? Porque afinal, pensa comigo, São Paulo não produz elementos de sobrevivência, né? São Paulo é um grande vampiro de recursos, de certa forma. E ela depende de uma malha logística que é gigantesca. Imagine para manter todos nessa cidade alimentados, né? É um pesadelo logístico. Então você cria uma vulnerabilidade sistêmica. Porque uma coisa é você ter que derrubar, por exemplo, a infraestrutura de 20 cidades pequenas. Uma coisa é derrubar de uma megalópole. Você destrói X, X e X e pronto, acabou. Todo mundo aqui dentro daquele lugar vai perecer, né? Porque você se põe numa posição onde você não está mais em contato com os elementos primários que te mantêm vivo, né? A água que você abre a sua torneira aqui, você não sabe de onde ela vem. Aí você não tem condições de conseguir mais. Isso, pelo menos para mim, é uma posição pessoal minha, né? Eu não suporto essa ideia. Eu não suporto a ideia de a minha sobrevivência básica, que é o mais básico que existe, depender diretamente do serviço extremamente intricado e complexo de pessoas que eu nunca conhecerei na minha vida, sabe? Eu prefiro tomar conta disso pra mim, né? E quando que você percebeu essa estrutura toda? Cara, eu nunca gostei muito de grande cidade, né? Eu sempre fui interior, entre aspas, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que apesar de ser uma capital, na época que eu saí tinha 800 mil habitantes. Não é nada comparado a padrões de uma megalópole, né? E eu nunca gostei de muitas pessoas, assim, à minha volta. Eu me sinto
Eu não sei, eu gosto de estar perto de pessoas que eu conheço, pessoas que eu sei o nome, pessoas que eu sei de onde vem. Então eu comecei a perceber que o meu caminho era ficar um pouco mais distante. Eu sempre sou muito introvertido, né? O pessoal acha que só porque o cara tem canal de YouTube ele é extrovertido. E não, né? Eu sou bem quieto assim na minha, né? E eu prefiro me manter isolado, né? Eu me dou bem com a minha própria solidão, especialmente agora com a minha própria família, né? Então a vida foi me levando para essa escolha onde eu consegui encontrar o meio do caminho, né? Eu consigo me manter socialmente ativo, né? Ou seja, em situações como as nossas aqui agora, mas não pagando preço, né? Por estar em um ambiente extremamente intenso como que é São Paulo, né? Mas então tem dois pilares do teu pensamento, que é um traço de personalidade, de preferir ficar mais sozinho, e o outro é um conhecimento do que a sociedade passa e os ciclos, e você quer se proteger disso. E existe também o conhecimento científico, né? Que demonstra que sim, nós temos, conforme o adensamento populacional aumenta, nós temos uma presença ainda maior de transtornos ansiosos, depressões. Então, quando você afasta um animal da sua essência, porque nós somos apenas macacos sem pelo, certo? Bom, mais ou menos, né? Então, quando você afasta um animal da sua essência, ele desenvolve comportamentos desviantes. Pega um Golden Retriever, pega um Labrador, né? Ou, sei lá, aquele cachorro lá de pastoreio, né? Um Blue Heeler, e cria numa kitnet de 60 metros quadrados. O que ele vai fazer? Ele vai comer o próprio cocô, ele vai roer a mesa, ele vai rasgar o sofá, porque você está submetendo um animal de uma natureza específica a um ambiente que não pertence a ele. Então ele vai sobreviver, ele não vai morrer, mas ele vai ficar estranho. Ele vai desenvolver comportamentos que não são característicos da espécie, né? Isso acontece com nós humanos também, né? Acontece com a gente, na hora que a gente tá num ambiente que não é da nossa essência, e independente, né? Seja você um cara urbano indo pro mato, ou o cara do mato vindo pra cidade, né? Quando você tá num lugar que não te pertence, você cria sintomas de sofrimento, né? E não é à toa que tem tanta gente sofrendo hoje em dia, né, cara? Você teve alguma coisa do tipo, morando na cidade grande? Com certeza, né? Bom, a cidade grande não, né? Porque eu morava em Florianópolis e eu não considero Florianópolis grande quando a gente compara com, por exemplo, São Paulo de novo, né? Mas eu me sinto preso. Primeiro porque eu sou um cara que eu tenho uma necessidade de liberdade muito grande, né? E quando eu digo liberdade cara, eu quero fazer as coisas que me dão na telha, eu não quero pensar quantos minutos eu levo pra ir na padaria. Entendeu? Eu não quero perder tempo com coisas que pra mim tem que ser garantidas na vida humana. Você vai passar 1 hora no trânsito. Pra mim isso é um desrespeito à minha humanidade. Quando eu estiver prestes a morrer, aquela 1 hora que eu fiquei preso no trânsito vai fazer toda a falta. Eu não aceito. Eu não me submeto a isso, né? Então, entendendo que eu sou assim, né? Cabeça dura, né? A gente brinca que nós somos uns caipiras, né? No final é isso. Porque eu sabia que eu não ia ser feliz ali, pô. Eu não gosto da ideia de estar em uma cidade onde eu não consigo desenvolver laços emocionais muito bons com ninguém, porque é tudo muito volátil, movimentos que são muito cosmopolitas, né? É difícil encontrar um cara que gosta exatamente das mesmas coisas que você, né? Digamos, num ambiente urbano. Porque, infelizmente, tem tanta gente pensando tantas coisas diferentes que vocês, infelizmente, têm mais dificuldade de criar grupos coesos, né? E o que é um ser humano sem um grupo? Ele não é nada, ele morre, né? Ele não tem identidade, né?